Observe esta espécie de caranguejo que se alimenta de moluscos. Então, temos aqui um caranguejo, que é um crustáceo, se alimentando de um molusco bivalvo, ou seja, que tem duas valvas. Essa é uma relação de predação, que é uma relação desarmônica entre presa e predador, onde o predador beneficia-se em detrimento do outro, no caso, a presa. Pesquisas desenvolvidas sobre os hábitos alimentares dessa espécie possibilitaram a obtenção dos resultados descritos nos gráficos que se seguem. Analise-os. Então, temos o gráfico 1, com a rentabilidade em calorias em função do tamanho do molusco em centímetros, e o gráfico 2, a percentagem da dieta em função do tamanho do molusco em centímetros. A partir da análise desses dois gráficos e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Então, a questão nos dá 4 itens para serem analisados, e vamos analisar um por um. Item 1. Justifique a preferência alimentar dessa espécie de caranguejo. Antes da justificativa, é importante lembrar que o caranguejo é uma espécie de crustáceo que tem 10 patas. E essas patas apresentam uma diferenciação, como o primeiro par de patas, que é modificado em forma de pinças, chamadas quelas, que são essas duas estruturas aqui, essas duas patas aqui em forma de pinça. Pinças estas robustas e conspícuas, que são utilizadas em uma variedade de interações comportamentais, como a alimentação, sinalização, defesa, entre outros. Então, o comportamento predatório do caranguejo está diretamente relacionado ao nível de especialização de suas quelas, das características morfológicas e vulnerabilidade de suas presas, como também da demanda energética envolvida nesse sistema predador-presa, em que a escolha ótima das presas depende dos valores energéticos do tempo de manipulação e do tempo de busca empreendidos pelo predador. Então, nós temos aqui a rentabilidade energética, quanto de energia aquele indivíduo, ou seja, a sua presa, pode lhe oferecer, como é visto no gráfico 1. A rentabilidade em calorias é maior em indivíduos entre 2 e 3 centímetros de tamanho. Mas também temos a relação da energia consumida e a energia gasta para captura e manipulação, que a gente chama de demanda energética. Item 2. Formule uma hipótese para explicar por que essa espécie de caranguejo não se alimenta preferencialmente de moluscos que medem mais de 3 centímetros. Podemos ver aqui no gráfico 2 que o caranguejo consome cerca de 40% a quantidade inicial ofertada de moluscos de tamanho de 2,5 centímetros. Já com 3 centímetros, ele consome menos. Então, ele está tendo uma seleção em relação ao tamanho do molusco. Escolhendo presas menores, esses predadores, os caranguejos, poderiam evitar possíveis riscos de danificação total ou parcial de suas quelas, pois, caso contrário, as quelas poderiam perder sua funcionalidade em outras atividades importantes na vida desses animais, como, por exemplo, a reprodução. Outro fator seria a maximização da energia e minimização do tempo de manipulação, pois o caranguejo emprega diferentes técnicas de manipulação às conchas de suas presas, como tritura ou esmagamento e descamamento. Como as conchas de moluscos de 3 ou mais centímetros são mais rígidas e espessas, o caranguejo levaria mais tempo na manipulação, ou seja, para quebrar a concha. Item 3. Dê um título ao gráfico 2. No gráfico 2 temos o eixo Y, que é a percentagem da dieta, e o eixo X, que é o tamanho do molusco em centímetros. O gráfico mostra a relação da preferência alimentar, ou seja, a dieta do predador, que é o caranguejo, em função do tamanho de suas presas, que é o molusco. Então, podemos montar percentagem da dieta dos caranguejos em função do tamanho dos moluscos, ou percentagem da dieta versus tamanho dos moluscos em centímetros. O versus significa em função de. Item 4. Cite uma característica adaptativa que permite aos moluscos evitar uma predação intensa. Dependendo da espécie, a adaptação varia. Em certos moluscos, como o da questão, tem-se a concha calcária externa. Em outros, como o polvo, a camuflagem e a produção e eliminação da tinta. A camuflagem é a capacidade que o animal tem de mudar sua aparência em relação ao local que está. A produção e liberação de tinta na água faz com que essa água fique turva, ofuscando o predador temporariamente enquanto ele foge. E temos também o ato de se esconder em fendas. Então, temos aqui um polvo que não tem concha e um gastrópode que tem a concha externa.
Quando há algum perigo, ele encolhe para dentro da concha, que serve de proteção. Então ficamos. Item 1. Resposta. A espécie utilizada pelo caranguejo apresenta melhor rentabilidade energética, como também a adaptação morfológica para a predação e a demanda energética. Item 2. Resposta. Devido a limitações mecânicas impostas pelas quelas na captura e manipulação para a ingestão da presa. Item 3. Resposta. Percentagem da dieta dos caranguejos em função do tamanho do molusco, ou percentagem da dieta versus tamanho dos moluscos em centímetros. Item 4. Resposta. Presença da concha calcária externa, capacidade de camuflagem, produção e liberação de tinta, ato de se esconder em frestas, buracos ou se enterrar. Questão encerrada.